sério. Pronto. Eu sou um cara sério, gente. Apesar de não parecer. Às vezes eu sou sério. Então vamos começar. Mas na real eu tava só olhando minhas notas aqui no SGA mesmo. Por isso que eu tava sério. Eu vou ficar só pensando na minha manga. A culpa é do YouTube. Agora tá tenso. Vamos lá. A gente pensou, no primeiro momento, a gente falar um pouquinho sobre como foi ontem. Eu mandei lá no grupo, demorei... a Titânia apareceu. Entrou, né? Eu demorei a mandar, que a gente ia participar do evento, porque foi bem rápido. Aqui entrou, para mim entrou. Ah, tá. Ei, Titânia. Bom dia, Titânia. Então, acabou que a gente demorou um pouco a falar porque ia participar, porque foi um processo de submissão, né? Então, a gente viu, eu já tinha mandado há mais tempo a questão do Sobama, aí a gente fez a submissão para apresentar o grupo e fomos aceitos, né, na quarta-feira. Aí acabou que quinta a gente só discutiu, nem foi quinta, a gente foi na própria sexta, assim, a gente já discutiu a apresentação um pouquinho, a Lari organizou e Júlia ajudou. E aí eu esqueci de mandar no grupo, foi ontem a gente apresentou a Sobama, né? Eu acho que no congresso da Sobama foi eu e você só, né, Claudinha? No último que teve, 2016, né? Foi. Que tá aqui foi. Foi eu, você, Daniel e... Aí foi isso, o último que teve. Então, assim, mas é um congresso grande, é uma instituição bem respeitada, que estava em off, mas agora está on de novo, está promovendo muito encontro online. E foi bem bacana a gente apresentar. A gente viu, né, que tem muita gente espalhada aí no Brasil fazendo coisas parecidas. Teve uma menina do Mato Grosso, né, que a Claudinha até achou que era um relato da trajetória dela. O Jeps, eu falei, essa mulher tá apresentando o Jeps? Não era nada? Isso foi muito legal. Então, assim, uma coisa que eu peguei também, que eu comentei na mesma hora com a Claudinha e com a Lari, foi a vantagem de você ter identidade visual. Teve uma menina lá que eu acho que o grupo dela era o menor, e as fotos estavam tão bonitas da paracanoagem que tava destacando, assim. Tava muito legal. Mais assim, me chamou a atenção. Exato. Então, assim... Pela diferença, né? E é engraçado, é uma coisa no Rio, aqui pertinho da gente, entre aspas. Nunca tinha ouvido falar, e a identidade visual e tudo mais. O Instagram deles é bem bacana também. Eu entrei lá e eu gostei muito da apresentação dela também. Achei que foi o Jeff já tá até seguindo. Isso aí, então, assim, essa coisa da identidade visual é uma coisa que é bom a gente se apropriar, porque a gente tem muito foto legal, mas nossas fotos é tudo selfie. Não é um negócio muito planejado, principalmente do nosso produto maior, que é o PQVT, né, que tem muita foto legal também. Tem umas fotos que eu gosto muito, assim, do PQVT. Tem uma do Lucas que eu acho ela genial. Então, assim, a gente aproveitar mais esse tipo de foto para a gente fazer a nossa identidade visual, porque faz diferença. Tanto que o primeiro grupo que apresentou, eu acho que era dos que estavam lá, era um dos mais robustos, né? Tem pós-graduação, mestrado, doutorado, movimento olímpico, paralímpico, dentro do mesmo grupo, mas não deu tanta mesmo falando de publicações de um nível legal, não deu tanto impacto assim. De maneira geral, foi bom, assim. Eu esperava da Unicamp também, né? Mas o da Unicamp, o cara fez um autorrelato, né? Ele falou do trabalho de doutorado dele, começou ainda. Eu tô falando assim, eu esperava uma apresentação. Hoje, a Unicamp apresentou um outro laboratório que eu assisti hoje de manhã. Hoje foi... eu acho que eles tinham que ter feito ao contrário. Você assistiu também, né? O que apresentou hoje foi o do Gola? Não. Então o Gola também não apresentou? Não tem a pegar. Assim, aquilo que eu falei, né? Eu acho que o que acontece é que eles não se incluíram porque não tem uma vertente da educação física escolar.
Mas o Bola tem o KTK, até foi citado ontem. Sim, mas eu acho que, assim, sei lá, não sei o que passa na cabeça desse povo. Estranho, né? Mas, então, assim, de maneira geral, foi bom, assim, deu para a gente ter uma perspectiva do que o povo está fazendo e, talvez, pensar alguma parceria. Então, a única coisa que a gente tem hoje são as redes sociais, né? Que não é muito comum de grupo de pesquisa, uma coisa que está começando agora, mas uma coisa que é clássica de grupo de pesquisa que a gente não tem é site. Eu vou ver se eu faço um site para a gente, mesmo mais simplesinho, porque um grupo de estudo que a gente fundou aqui em Natal, a primeira coisa que o professor fez foi um site. Então, assim, é importante, quando eu vou buscar vaga no laboratório, eu vou no site do cara, aí eu olho o site, vejo linha de pesquisa, vejo projeto, vejo vaga. Então, eu acho que é uma coisa que a gente é importante. Eu acho que publicação, assim, todo semestre tem um trabalho que eu acho que é do Daniel, não sei, que o pessoal me pede publicação. Aí eu que tenho que ir lá buscar, ou então eu tenho que mandar. Então, se eu tiver um site, você vai lá no site. Exato. Já está tudo atualizado lá, então eu vou ver se eu faço se eu crio esse site e já dou uma estrutura para ele, para a gente começar a alimentar. Essa questão não é uma coisa que precisa ser atualizada sempre, mas já facilita muito a vida da gente, essa questão de publicação, esse tipo de coisa. Então... Posso fazer um posicionamento? Por favor. Essa questão do site eu acho super legal, mas ontem no curso de vôlei, sentado, né, o Guedes, ele falou que, por exemplo, o site hoje, ele falou que, quando alguém perguntou sobre a divulgação de um outro curso, ele falou que seria prioritariamente no Instagram da CBVD, justamente porque hoje as redes sociais, elas têm mais alcance do que sites. Ele usou a frase, hoje quase ninguém acessa sites. Eu acesso sites e acho importante, mas eu acho que, assim, por exemplo, a gente está com o Instagram já ativo, e talvez a gente não está nem conseguindo fazer tanta movimentação no Instagram e no YouTube para criar uma terceira plataforma, sabe? Então, assim, eu acho que talvez eu acho o site legal, eu uso o site, mas quando você falou, me veio a fala do Guedes na hora na cabeça, porque ele falou ontem ao fim do curso. Mas ele é sozinho, né? Como assim? Ele não é um grupo. Não, mas ele falou assim, por exemplo, na divulgação do curso que deve ter de treinador de voleibol sentado nível 1, aí ele falou que essa divulgação vai ser pela CBVD, principalmente assim, para a gente ficar de olho nas redes sociais e não no site da CBVD. Porque ele falou assim que a divulgação vai ser em peso no Insta, devido ao maior alcance das redes sociais. Isso é bem pontual e comercial. Eu, assim, lido com muito pesquisador, procuro muita pesquisa, e não tem um pesquisador que não tem o próprio site. Porque aí, assim, no próprio site ele já mata muita coisa. Já tem lá todas as publicações dele, já tem contato dele. Então, assim, tem site que eu entro aqui para mandar mensagem que o cara já coloca lá, não me manda mensagem. Se você vai falar isso, isso e isso, a resposta está aqui. E se eu falar isso, eu não tenho interesse, não me manda e-mail. Então, assim, já é um filtro muito grande, que facilita demais. E no nosso caso, você lembra que eu comentei com você para você procurar um professor para fazer um mestrado? Sim. Isso. Quando você entra no site do cara, você já facilita muito. Você não vai procurar em rede social, você vai procurar em site. Porque assim, a rede social a gente vai continuar usando para divulgar nossas coisas também. Só que lá a gente não tem como colocar todas as publicações numa lista fácil. Então, assim, o objetivo é diferente. Então, assim, entendi. Igual a rede social foi fundamental para a gente fazer o webinar. O site não daria. Mas por exemplo, ela também não contempla uma parte que a gente precisa, como estrutura, assim. Eu acho também que, igual, tem muitos que no link do Instagram, quando você clica, te dá a opção do que você quer. Aí lá dentro te encaminha para o site. Então, se você quer um conteúdo, você vai achar no site, por exemplo, os artigos, as publicações, porque isso não tem como ter acesso no Instagram em si. E no Instagram não te dá a opção de clicar no link. Então, mesmo se você coloca um resumo ali, você não consegue clicar. Então, acho que esse direcionamento já dá a visibilidade que o site precisa, que na verdade não é de um contato direto, e sim de acesso a conteúdo. Exatamente. São objetivos diferentes, eu acho que se complementam, e assim, aí a gente vai passar a ter uma vertente para atender as demandas diversas que a gente tem.
se é mais comercial, né, dos cursos, né, da divulgação, e se é mais de visibilidade acadêmica, e aí, né, nossa, eu vou ser tão feliz, assim, entra no site do GEPS e procura o artigo lá. Porque era para o do CFL tá funcionando, mas era para estar funcionando desde 2017, quando a gente começou a montar o CFL, né? Mas nunca funcionou. Então, é bom a gente ter essa questão de identidade, e eu acho que não vai ser tão complexo assim fazer, então dá para a gente se organizar. Próxima. Lari, você vai falar um pouquinho dos dados da apresentação para a gente? Falo sim. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação de ontem. Só que eu vou compartilhar com fundo branco. Pode ser. Porque não tem ninguém com baixa visão aqui além de eu mesmo. Vai ter descrição? Vai ter descrição, não? Audiodescrição? Ontem a descrição foi a primeira vez que eu fiz a audiodescrição em evento, né? Então, acho que bom repetir para continuar o exercício, né? E abriu o precedente, você viu, né, Lara? Depois de você, mais uns 3 fizeram. Hoje de manhã, todo mundo fez. Não teve ninguém que ficou sem fazer, ou seja... Legal, isso é importante. O ideal seria que todos eles fizessem, né? Exato. E no grupo também eles falaram que ia fazer, acho que o primeiro acabou esquecendo. Na atividade do dia 26, a presidente do Sobama e o Flávio, o vice-presidente, os dois fizeram, eles estavam fazendo, mas no grupo o pessoal meio que ainda não incorporou. Por isso que eu acho importante a gente fazer. Na minha prova, não tem ninguém da minha turma aí não, né? A minha prova final, a primeira coisa é a audiodescrição, vai ser prova oral. Eu vou ter que editar o vídeo? Que vídeo? Não, até subir para o YouTube, ninguém vai ver. Mas ninguém desse semestre é do grupo ainda, não. Então, vamos lá. Então, meu nome é Larissa, eu sou mulher de pele escura, tenho cabelo preto, liso, curto na altura dos ombros, uso óculos, meus olhos são castanhos escuros, eu estou conduzindo a minha apresentação na postura sentada, estou utilizando uma blusa cinza com a figura da Mulher Maravilha. O slide que aparece na capa é um slide com fundo branco, com contorno colorido nas cores amarelo, laranja e azul. No canto esquerdo temos o símbolo da PUC, no canto esquerdo superior. Na região central, o símbolo do Sobama. E no canto superior direito, o símbolo do GEPS, que tem a escrita azul do GEPS com um G com a simbologia da cadeira de rodas. Gente, depois vocês vão dando feedback aí para a gente sempre melhorar a nossa audiodescrição, por favor. Então, ontem a gente apresentou sobre o GEPS, né? A gente tentou colocar o contexto histórico de como que ele surgiu, né? Onde que ele está inserido hoje, do que a gente vem desenvolvendo e quais que são as nossas ações. Para quem, eu acho que só a Sabrina, que é recente aí no grupo, que não sei se ela já havia sabido dessa informação, mas o GEPS ele surgiu a partir de um grupo de estudo que já existia dentro do PQVT, né? Então, um projeto de extensão que está em execução desde 2014, sob coordenação da Claudinha. E como a gente também, para além das demandas de estudo do PQVT, a gente também tinha as demandas de estudo do futebol de 5, por exemplo, do educação esportiva e também, em alguns momentos, do rugby. Então, a gente sentiu uma necessidade de ampliar as possibilidades de registro e de estudo sobre essas práticas, não só do PQVT, mas era principalmente, né, relacionado às demandas do projeto de extensão. E o CEFEL, ele estava em processo de reestruturação ali mais ou menos na época de 2016 e 2017. Ele existe desde 2005, junto com a formação do curso de Educação Física na PUC Minas, e nesse ano de 2016 surgiu essa possibilidade da gente se vincular ao CEFEL enquanto grupo de estudos. Então, falando um pouquinho do CEFEL, porque hoje ele atualmente possui 7 grupos de pesquisas ativos. Eu não lembro todos de cor, mas tem a linha do professor Mauro, né, a linha do Bocão, a linha do professor Hugo, do Daniel,
do professor Vinícius, a nossa, e não lembro Zé Mauro. Do Zé Mauro. Então, essas são as 7 linhas, né? E a Ana Raquel. E a da Ana Raquel. Nem todas estão ativas, né? A do Bocão acho que não está ativa, e da Ana Raquel também acho que está só com a residência pedagógica. Isso. E todas elas relacionadas com ações interdisciplinares, destinado à questão de produção, e não só produção científica, mas também de conhecimento para âmbito profissional e acadêmico, né? A maioria dos grupos possui, em sua essência, graduandos, mas também pessoas preocupadas com a produção científica, né? E relacionada à educação física no esporte e no lazer. Então, em 2016 foi quando, de fato, na verdade, no finalzinho de 2016, a gente chegou a participar de uma reunião geral do Cefel, e em 2017, em fevereiro de 2017, foi quando a gente oficializou, né, a nossa união ao Cefel, quando a gente fez a nossa primeira reunião, que foi em fevereiro desse ano. A gente realizava encontros mensais no complexo esportivo, tinha também possibilidades de sub-reuniões de acordo com as demandas de que as linhas faziam o seu desenvolvimento com a possibilidade de pesquisa, né? E foi quando também a gente se estruturou, realizou, tem a imagem aí quando a gente fez a nossa primeira blusa, que é a imagem da parte central aí da esquerda para a direita, e depois a parte da primeira imagem da esquerda do Congresso Paradesportivo foi quando a gente fez também a nossa segunda blusa, que causa, de certa forma, uma identificação nossa do grupo, para quando a gente ser identificado mesmo quando a gente está nos eventos, né? E para as pessoas saberem quem é o GEPS e que a gente anda todo mundo ali junto. A gente mantém o caráter multidisciplinar, né, nas nossas produções, a gente vê também pela questão do PQVT e pela questão das pessoas que integram o GEPS, não só da área da educação física, mas da fisioterapia. Hoje a essência é a fisio e a educação física, mas a gente já teve pessoa da engenharia passando, da psicologia, da fono, né? Então a gente tenta manter essa multidisciplinaridade no grupo. Então a participação dos eventos também é de fato algo forte no nosso grupo, e aonde que a gente tem também espaço para dialogar e pensar também em outras parcerias. Algo que a gente colocou ontem na apresentação, a gente foi a única universidade privada que estava participando do evento, enquanto grupo que submeteu, né, uma possibilidade de diálogo em relação a o que o grupo faz. E a gente também é um dos grupos que não é vinculado a programa de pós-graduação. Então, isso faz da gente pensar em possibilidades de parceria, até mesmo da gente dialogar e de se fortalecer enquanto grupo. E aí, pensando também no processo de continuidade. Para quem a gente sai da pós-graduação, quando a gente está num grupo de estudo e pesquisa, o que a gente pensa? É na pós-graduação, seja na especialização e, de fato, no mestrado, né? Um doutorado aí. Então, o legal de ontem da gente ter dialogado com os outros grupos e verem do que esses grupos estão propondo é da gente pensar aonde que a gente pode criar parcerias, como o Túlio falou, e de ingressar num programa de mestrado, seja ele acadêmico ou profissional. Então, a gente tem vinculado ao GEPS 3 vertentes, né? Que é a questão da extensão de onde de fato surgiu, né, a nossa demanda principal, que foi pelo PQVT. A gente tem a parte do estudo e tem a parte também da pesquisa. Hoje, a gente tem aproximadamente 20 membros que estão inseridos no grupo de estudo, e aí varia entre profissionais e graduandos, tanto de educação física, fisioterapia e áreas afins. A gente fixa em 3 linhas de trabalho, mas não significa que haja outras possibilidades de pesquisa para além dessas, mas a gente tenta concentrar nessas 3 linhas, que são as pesquisas que têm origem no PQVT, questão da pesquisa no paradesporto nas modalidades paralímpicas, como no rugby em cadeira de rodas e onde que a gente tem parceria, né, no Minas Quad Rugby e na M Paradesporto, e na educação física escolar e inclusão. Na questão do grupo de pesquisa hoje, quem está mais ativo, né, a Claudinha, que é a nossa coordenadora, o Túlio, que é o subcoordenador, a gente tem a professora a Beatriz, a Bia, da M Paradesporto, a Júlia também, e o Rafa, né, do Minas Quad Rugby. E agora também a Titane está querendo ingressar junto com a gente. Fica aberto aí para todo mundo que quer, de fato, entrar nessa parte de produção de conhecimento científico, né, de artigo científico e de produção de outras vertentes aí.
fica o convite. Olá, só lembrando que a gente tem os critérios, né? Só lembrando isso, que não é assim, quem vai? Quem está dentro dos critérios. Exatamente. Sobre a questão do que hoje, até hoje, a gente já produziu, né? O que a gente já, desde 2017 para cá. A gente tem as orientações de trabalho de conclusão de curso, que foi realizado não só pela Claudinha, mas por outros membros, como Túlio, Júlia, Érica, até mesmo por mim. Titane também já orientou. 7 TCCs, né? De fato, realizados aqui por nós. 4 artigos publicados em periódicos, a maioria, se eu não me engano, 3 foi sobre o PQVT e 1 foi sobre a parte de educação física escolar. 1 capítulo de livro, 18 participações em eventos científicos, sendo com 36 publicações em anais, e aí essas participações em eventos científicos que a gente teve, tanto apresentação em banner, como em apresentação em comunicação oral, uma dissertação de mestrado finalizada pela Júlia, né, no seu mestrado profissional no ProBES na UFMG, em educação, a dissertação de mestrado em andamento do Túlio, na neuroengenharia no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, e agora o projeto de pesquisa que a gente tem em andamento em relação à avaliação do teleatendimento que está sendo realizado tanto pelo PQVT quanto pelas modalidades paradesportivas que a gente tem em parceria. Sem contar também os eventos que o GEPSI organizou, né, de forma não sozinha, mas como origem ali do GEPSI mesmo, como o webinário que a gente fez esse ano, como o Festival Paralímpico que a gente já fez, a capacitação de bocha, o próprio webinário paradesportivo que teve como parceria o GEPSI, a participação que a Claudinha teve, de certa forma, no evento do GTT, conta também como uma parceria que o GEPSI teve, né? E por aí vai. E foi basicamente isso que a gente apresentou ontem, né? A nossa essência de como que a gente tem feito o desenvolvimento do GEPSI, e das nossas publicações, das nossas possibilidades de parceria, que a gente dialogou pensando nessa questão de continuidade na pós-graduação, já que a gente não é vinculado a um programa, mas que tem membros interessados em fazer essa continuidade, como eu e como outras pessoas aí. Compartilhamento. Muitas graças, Lari. Tá, ainda está compartilhado aqui. Teve ontem, pela conversa que teve lá no chat lá tanto do YouTube, eu acho, no chat particular seus, o povo de um seguir a rede social do outro, né? Dos grupos se seguirem. Júlia e Maria, que estão aí na frente da rede social, teve alguma coisa verdadeira disso ou não? Teve? Bom, isso é legal. A Júlia aumentou nosso engajamento, mandando no chat. Sigam! Porque, assim, o que eu falei com a Claudinha e com a Lari ontem, a principal parceria que para a gente seria interessante é com um programa de pós-graduação, né? Para conseguir emendar a galera no mestrado. Tem, né, a questão lá da UFMG, do mestrado em educação, que a Júlia sabe os caminhos, a Claudinha também. Mas... Só uma coisa que, assim, ontem, depois que terminou, né, como diz a Lari, esquilinho na floresta, depois que acabou, 220, nem Guaraná em pó tinha tomado. Eu pensei em oficializar 2 namoros que a gente tem. Um mais antigo, que é com o programa que o professor Dimir está sempre convidando para eu ir. Eu estou participando das bancas, dia 18 agora eu tenho uma banca, né? Eu já participei de umas 4 bancas na UFMG, e também, então, da gente estabelecer essa parceria oficialmente, e não só de amigo do... A Cláudia é amiga do Admir e a gente faz isso, a Júlia fez e a gente faz isso, mas a gente pensar e até possibilitar orientações que eu converso sempre com o Hugo, assim, da gente não, como a gente não tem um programa de mestrado e doutorado, a gente tem orientado outras com essas parcerias, mas a gente precisa pensar nisso, e eu estou pensando em fazer uma reunião com o Admir para isso.
e o Zé Ângelo, que é o Admir, é do profissional, e o Zé Ângelo é do... Como é que é, gente? O Zé Ângelo, eu não sei se ele está no acadêmico também, mas ele é do profissional. Ah, não, esquece. O Zé Ângelo é do PROEF, que é o mestrado profissional em Educação Física. Que não é da UFMG, é uma base nacional, a UFMG é um polo. Isso. Então, assim, a minha ideia é estabelecer essa aproximação para oficializar isso enquanto, né, coordenador do grupo. E agora, mais recentemente, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir aí, eu tenho conversado muito com o professor Mário, lá da Universidade Federal do Ceará, e já tem um namoro bem, assim, engatilhado, né? Namoro, amizade, acho que vai rolar, né? Namoro, né, lá? A gente há uma possibilidade de encaminhamentos e talvez até de orientações. Então, isso a gente precisa ver as vias de oficializar isso, sabe, tudo. Isso aí a gente tem que pensar direitinho. Além de outras parcerias que estão surgindo e, como diz o meu filho, né, são moedas acadêmicas por enquanto, mas a gente pode conseguir outro tipo de parcerias. A conversa no GTT, inclusão e diferença também, eu espero que, principalmente Júlia, que já defendeu o mestrado, venha fazer parte do comitê científico em breve, a partir daqui de Minas Gerais. E, assim, é um item que eu estou colocando como prioridade para os nossos reuniões do ano que vem, porque o Combrace é em setembro, independente de ser presencial ou virtual. Nossa, embolei tanta coisa, né? Mas, enfim. Para ser presencial. Eu também, principalmente porque o nosso grupo está muito... A gente tem feito muitas reuniões, então a gente está muito próximo. E aí eu já decidi, né, por livre e espontânea pressão, de que eu não vou ficar na minha casa, vou ficar no hotel junto com o pessoal. Ou minha casa fica no hotel, porque não cabe todo mundo. Então, enfim, mas existem outras possibilidades, sabe, de outras parcerias, com uma característica muito interessante que a gente tem que tirar proveito disso. Toda vez que a gente participa, basicamente, nós somos os únicos de uma instituição privada. Então, eu fico pensando assim, eles têm alguma coisa que a gente quer, e o que a gente tem que eles podem querer? Para a gente estabelecer essas parcerias. É isso que eu tenho conversado muito com o Leandro, e a gente tem que ter a sensibilidade de perceber essa moeda de troca. Porque aí o grupo cresce, o grupo se fortalece, e aí, por exemplo, as redes sedes, que a gente teve um namoro, mas com a mudança política do país, esse namoro deu ruim, né, a Leila, mas que ela tem caminhos e que ela sempre se colocou muito disponível, e eu já pensei até em chamar, na hora que a gente tiver alguma coisa, a gente chamar a Leila virtualmente, que aí fica mais fácil, apesar de que ela não aceitou participar do INCIPEF. Enfim, essas duas parcerias eu estou primeiramente com a UFMG, já conversei com a Admir, da gente marcar uma reunião para a gente oficializar isso, e da Universidade Federal do Ceará, com o Mário também a gente tem que pensar nisso, mas só para o ano que vem, porque agora está de férias, só volta ano que vem. Eu acho que essas parcerias seria bom a gente ver com o Hugo, né, que ele deve ter isso com a FMG, como que é feito já, porque o grupo dele dialoga direto lá, e ele está sempre lá, então acho que é uma coisa que facilitaria, mas o que eu fico, não é com receio, assim, mas acho que a parceria seria mais com os grupos de estudos nesse caso, porque quando eu vejo parceria com programas de pós-graduação, pelo menos aqui, tem uma vaga destinada específica, que não seria o nosso foco, nem é viável, nem interessante isso. Quando fala esse tipo de parceria, geralmente remete a essas parcerias que tem vaga garantida. Então, não, assim... assim, olha, o Admir está com 3 orientandos, está fazendo tais pesquisas, e a gente poderia pegar pessoas que estão com a intenção de entrar no mestrado, acompanhar essas pesquisas. Sim. Esse é o tipo de parceria que eu pensei. A outra coisa quem é que tem doutorado que pode participar de bancas e a gente oferecer, né? Eu sei que o Hugo tem feito isso. O Hugo tem feito as pesquisas que ele desenvolve hoje
de iniciação científica, normalmente são pesquisas de mestrado, de algum lugar que estão sendo executadas lá. Mais ou menos por aí. Claudinha, só para aproveitar a fala da Andressa lá no webinário, que ela abriu o convite também para o pessoal da fisioterapia, que ela abriu, me parece, 2 vagas de mestrado lá no Ciências do Esporte, para a área, né, de reabilitação para pessoa com deficiência. Então, pode colocar também na lista, principalmente o pessoal do projeto que é da Físio, né, que tem interesse, que não precisa necessariamente fazer uma parceria formal, né, lá com a FMG, mas deixar como indicativo para quem tem interesse em acompanhar os projetos lá também. E lá na UENG, agora eu faço parte do grupo do João, mas lá, por enquanto, a gente vai começar ainda as pesquisas, e provavelmente todas as pesquisas que vão ser desenvolvidas lá, que eu vou estar inserida, vão ser pesquisas que, de uma maneira ou outra, vão estar relacionadas aqui com o projeto. Então, seria uma outra parceria também da UENG. A da UENG eu consigo formalizar e olhar lá como que faz para formalizar essa integração, né, entre o núcleo de pesquisa de lá e o grupo de pesquisa da PUC. A UENG tem mestrado? A UENG tem um mestrado que está sendo construído, que é um mestrado profissional, e tem a possibilidade de abrir pós-graduação gratuita, e aí ainda está iniciando o processo, e eu sugeri abrir 2 pós-graduações, uma voltada para a área da educação e uma voltada mais para a área do esporte, mas a gente ainda nem começou a discussão. Mas tem a chance de abrir uma especialização lá é muito grande, porque o mestrado estricto sensu ainda não tem corpo ainda para poder montar, mas o profissional o pessoal já está discutindo para poder ser aberto, o mestrado profissional. E aí, com o núcleo, com a minha inserção lá no núcleo de pesquisa, eu consigo formalizar lá no departamento, né, as parcerias, que aí já tendo formalizado isso, entre os grupos, depois para dar o pulo, né, para pós-graduação é muito mais fácil, né, Claudinha? Sim. Inclusive, Obi, assim, eu tenho vocês lembram, né, que eu tenho um curso de pós-graduação, outro dia eu estava até lembrando isso, que o Pedrinho ajudou tanto. Eu tenho um curso de pós-graduação montado e que eu cansei da PUC. Então, de repente, se vocês quiserem, tem uma proposta montada, escrita. Melhor ainda, que aí eu converso lá com o pessoal do NDE para saber o que eles estão discutindo, né? E aí eu trago essa proposta de, às vezes, fazer uma parceria. De professor da PUC, não a PUC em si, mas você, como professora da PUC, entrar nessa parceria. Com o GEPS. Eu acho que eu pensei a parceria com o GEPS. Não, melhor ainda. Que aí eu vou primeiro, então, ver como que vai ser esse trâmite de fazer essa relação, né, entre os grupos, que é, inclusive, interesse para o ENG, e depois fazer essa proposta da pós-graduação. Mas aí a pós-graduação é aquela proposta toda voltada para esporte adaptado, não? Atividade física adaptada? Assim, a proposta foi aquela que eu submeti, acho que tem um ano e meio, sei lá, de práticas corporais para pessoas com deficiência e inclusão, que abrangia outras áreas, tanto da saúde, da pedagogia, enfim. Ela é a que chegou a ser aberta e que não teve gente? Isso. Teve 11 inscritos, tinha que ter 12. Entendi. Não, tranquilo. Que aí eu vou então já levar essa proposta, principalmente que ela já tem a estruturação montada. A UENG, né, o vice-reitor da UENG falou que tem a possibilidade de abrir especialização gratuita. Então, mas como não tem nada no papel, então a gente está esperando chegar o papel, né? Para ter certeza, porque gratuito eu garanto que aí eu consigo abrir. O que acontece? A nossa questão foi isso, porque o custo saía alto, então as pessoas, e tinha lá de fora, como é que eu vou competir com um custo desse, entendeu? Exatamente. Não, sendo gratuito, eu acho que se a gente chegando com várias propostas lá,
eles vão aceitar, principalmente se a gente fizer igual o pessoal do IF Sul de Minas fez. Eu até mandei para a Claudinha, né, um print tem um vídeo dela, que eu estou fazendo um curso de extensão do IF Sul de Minas, que é de educação adaptada, e eles estão abrindo um questionário para saber qual que é o interesse de uma pós-graduação nessa área. Sim, eu estou fazendo esse curso também. Pois é, aí eu achei muito interessante fazer essa proposta. Então, eu pensei em levar isso para o ENG, e aí eu coloco, por exemplo, o curso de práticas corporais adaptadas como uma indicação, né, de tema, de sugestão, que aí já vai como indicação, e não espero o pessoal levantar. Que aí, dependendo do número que a gente conseguir atingir com essa pesquisa, a gente leva isso para a reitoria como uma demanda dos egressos da universidade e de pessoas que têm interesse nessa área. E aí eu acho que vai ficar melhor para a gente levar como justificativa de abertura dessa turma. Bom, sobre a questão das vagas da UFMG, né? A gente sabe que vaga da UFMG nunca falta, todo semestre abre 30 para cada programa de mestrado. O problema é que entra 5, e a gente sabe como é que é o processo dos 5 que entra, 4, às vezes ninguém, então a gente sabe como é que funciona, e a parceria seria mais por causa disso mesmo, para a gente ter essa coisa formal, para não ter essa coisa esquisita, né? Já abrir 30 vagas e não entrar ninguém, entrar 3 pessoas. Então, seria mais por causa disso. Para fechar, Claudinha, a gente tinha pensado em que agora, como última coisa, a gente já está dando o horário. É uma avaliação para a gente pensar, né? O que foi esse semestre, eu acho quase um ano, né? Porque esse ano foi tão louco que o ano começou outro dia a pandemia, nós já estamos no Jingle Bell. E assim, né, eu acho que é um momento da gente pensar o que eu estou fazendo aqui, né? Que grupo é esse? O que eu quero aqui? E o que a gente está pensando para o ano que vem? Porque uma coisa que eu já estabeleci até, né? Eu vou ter uma reunião com o Cefel, o Hugo ontem já mandou, a gente está só encontrando a data comum para todo mundo. A gente tem que avançar. Eu não posso ficar aqui todo semestre fazendo a mesma coisa. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer? Não fez, não pôde, não deu conta. Quem vai fazer? Eu acho que a gente tem que superar isso, porque é bom para a gente enquanto grupo. E aí eu vou falar para vocês uma coisa que eu falei essa semana. Eu podia ter inscrito o grupo de pesquisa lá na Sobama. Eu sou membro pesquisador, eu sou membro do Comitê Científico da Sobama. Participo da Sobama desde o tempo que né, o Pedrinho era coordenador. Eu podia pegar, inscrever e pronto. Não é isso? Eu podia ter feito isso. Mas eu não, eu chamei Larissa, Túlio e Júlia, que eram as pessoas que estavam mais, que participaram tanto do PQVT, quanto foram percursoras do GEPS, e aí falei, olha, escreve vocês, né? Eu podia ter feito igual o professor Marcelo lá, que, né, se autopromover, mas eu não quero isso. Se eu ainda mantenho o grupo, é para ver possibilidade para vocês. Eu falo muito isso com o Hugo, ele fica rindo. Ô, Hugo, você é neném, eu já sou avó. Mentira, eu não sou, né? Podia ser. Mas, assim, o Hugo está começando uma carreira, né, até os 10 anos de formato pós. Eu já estou aposentando, né, já sou aposentada, né, do INSS. Então, eu não tenho ganho enquanto pessoa acadêmica. Vocês têm perspectivas, né? Eu quero ver Titânia defendendo mestrado, Diego defendendo mestrado, Júlia defendendo doutorado, Larissa defendendo mestrado, doutorado, Túlio, né? Eu acho que as pessoas que estão no grupo, Érica, as pessoas que realmente estão no grupo, né, o Pedro, que tem participado indiretamente aí, as pessoas que estão aqui, enquanto grupo de estudos, elas têm que querer avançar academicamente. Minha função, enquanto eu sou coordenadora, é sair daqui e ir para cá. Eu não posso ficar todo ano começando de novo, vamos reestruturar o grupo. Não. A gente já teve um momento de sair do PQVT e virar grupo de estudo. Ok.
saímos e aí tentamos um formato. Precisamos melhorar. Ok, subdividimos linhas. Ok. Agora, gente, a gente tem que buscar parcerias. É o que eu vejo, principalmente, para a gente aproximar vocês que estão no grupo de pesquisa, e eu entendo que vocês querem isso, né? Que se vocês estão aqui em um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, vocês querem aprimorar isso. Então, eu quero ver Maria formando e desejando um mestrado, né? Tá aí Sabrina, Edjane, que estão aí também, desejarem isso. Mas não adianta desejar e achar assim, eu estou lá no grupo e isso vai acontecer. Não, né? Tem que correr atrás. Né? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Érica, e a minha função é essa, olha, Érica, você quer, então, tem isso, isso e isso, que eu conheço, mas você pode, né, o Túlio está lá, onde a gente nem conhecia, o que a gente apoiou ele foi com as próprias pernas, não pode ser dependente, mas o grupo tem que dar esse suporte, né? O nosso grupo tem que dar esse suporte. Quem não teve oportunidade, a Sobama disponibilizou esse encontro, 26, 27, 28, está terminando ainda, né, hoje, acho que acabou a última palestra já hoje, eu estava assistindo, parei, mas a Sobama disponibilizou e foi muito legal. Quem não assistiu ontem e tem essa intenção, assista as apresentações dos grupos ontem e hoje, que para mim foi um ponto alto, assim. Hoje de manhã foi muito legal, né? Acho que a Júlia teve a oportunidade e eu estava caminhando e escutando. E, assim, eu me surpreendi positivamente. Principalmente que a Sobama hoje está com a coordenação no Nordeste. Então, está dando visibilidade para coisas que a gente não conhecia, né? Assim, no GTT, a gente tem alguns namoros, mas não tem essa estrutura. Enfim, tudo, assim... Ô, Bia, você consegue resumir em 5 minutos a proposta que a UENG, que vocês estão lá na plataforma Brasil? Na verdade, tem duas, né? Não, primeiro eu quero falar que a Claudinha falou que é velha de casa, gente, mas ela é jovem doutora, viu? Só para vocês entenderem. Ela só fala que ela é velha de casa, mas em termos de doutorado, ela entra no jovem doutor, viu, Claudinha? Então, você ainda concorre nas vagas de jovem doutor para receber dinheiro para fazer pesquisa, viu? Então, não vem tirar o corpo fora, não. E outra coisa, com relação a mestrado, doutorado, né, que o pessoal queira seguir para frente, eu concordo com a Claudinha, que não adianta só estar aqui, não. Se vocês não correrem atrás, o mestrado vai cair no colo de vocês, não. Diego, por exemplo, já tem o mestrado dele pronto ali, que eu já passei para ele. Se ele for esperto, ele já anotou o que ele vai pesquisar para o mestrado dele. E aí, quem tem esse interesse, se não conseguir aqui, eu sugiro que olhe onde que tem, onde você tem interesse, né? A palestra foi muito boa, a palestra de ontem, que eu assisti algumas apresentações, porque eu não consegui ficar direto. Então, eu assistia picado as apresentações. Mas foram, se eu não me engano, 9 grupos, né, Claudinha, que se apresentaram, que têm temáticas similares, que os trabalhos se complementam e que a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí, no webinário, a gente já queria trazer isso só de Minas, e o bom que o Sobama trouxe do Brasil inteiro. Então, dá para firmar a parceria num tanto de local. Eu acho que a partir da semana que vem, Claudinho, ou então até mesmo a partir do ano que vem, deve aparecer alguns convites aí para o GEPS, viu? Dos outros grupos. Eu acho que a tendência é essa, pelo que a Lari apresentou, e o pessoal trouxe, eu acho que eles têm interesse, porque cada grupo tem sua particularidade, né? E aí, o que acontece? O nosso projeto Guarda-Chuva, que eu, Larissa, Túlio e Rafael estamos montando, principalmente, né? Mas tem mais gente que tem, Lari, ajudando? Eu não lembro todo mundo, não, gente. São essas pessoas, mas... tem outros colaboradores, né? O que acontece? Eu peguei esse projeto, só para vocês entenderem o que aconteceu. Tem um edital do PAPQ lá da UENG que está aberto para bolsista de iniciação científica. E aí, para eu poder registrar ter um contato inicial de parceria, né, entre o UENG e PUC,
eu decidi cadastrar um projeto mais simplificado, eu como coordenadora desse projeto, e aí eu já coloquei lá no sistema, se eu não me engano, acho que foi só a Larissa e a Cláudia, por enquanto, como membros da pesquisa, mas eu posso cadastrar depois quem for participar diretamente na pesquisa, sei eu de menos. Mas eu quis já colocar, principalmente a Claudinha, para ficar lá registrado no sistema, né, que apesar de que vai ser realizado na UENG, tem participação da professora da PUC, para eu, quando eu levar para o departamento, eu já ter esse primeiro registro. E aí, essa semana eu já registrei na Plataforma Brasil, e aí, viu, Lara, eu nem cheguei a conversar com você ainda, mas aí eu mandei só 2 avaliações, que é a avaliação do nível de atividade física e a avaliação de perfil antropométrico baseado só no IMC e só dos atletas da Associação Mineira do Paraesporto. Para quê? Para eu mandar um projeto bem fechado com foco, para eu poder ter uma possibilidade de ganhar essa bolsa. Se não ganhar, a gente vai fazer de qualquer maneira. E aí, o projeto ele já está em andamento na Plataforma Brasil, e a Ingrid mandou um projeto dela como coordenadora, e eu como membro da equipe, também com os atletas lá da associação, que ela já iria fazer, e aí ela colocou algumas variáveis que a gente vai utilizar também. Só que, na verdade, ela botou só que a gente vai utilizar a questão de estresse, de análise de estresse, e ela botou análise de estresse e ansiedade. E nesse caso, eu acho que ela colocou só eu, porque nós mandamos muito rápido para a Plataforma Brasil, porque era obrigatório ter a submissão, pelo menos, na plataforma. Esse é o do E aí vôlei também... sentado? Oi? Esse é o do vôlei sentado? Mas eu falei com ela para mandar para todas as modalidades também, porque aí se a gente for precisar de um COEP por agora, a gente já tem pelo menos esse aprovado. Não precisa esperar aprovado da PUC para a gente começar, entendeu? E aí, mas o projeto que está sobre a minha coordenação, que eu mandei, foi só de atividade física, então, e de análise do IMC, que é uma pequena parte, né, do nosso projeto que a gente mandou. E aí, se esse projeto for aprovado, que por enquanto, que eu duvido muito, que se for aprovado vai ser lá para fevereiro, pelo menos a gente já tem um número de COEP para começar a coleta. Então, até lá em fevereiro, a gente já consegue, finalizando o nosso projeto, que é esse projeto maior, começar a analisar o efeito, né, do treinamento remoto nos 3 grupos, tanto na associação, quanto no PAPQ, quanto com o pessoal do Minas. Porque aí a gente pode usar esse mesmo COEP, porque o público, ele é similar. E aí, aprovando o COEP pela PUC, aí qualquer coisa, se precisar, usa o número do da PUC. Porque, na verdade, o número do COEP não influencia em muita coisa, né? Quem que é a instituição preponente, que eles falam lá. Mas o projeto, Claudinha, eu estou esperando, eu mandei já vai primeiro para o CONEP, né? E já está lá no CEP. E aí entra na próxima reunião do CEP da UENG. Mas eu mandei básico do básico, viu? Uma coisa que eu queria falar aqui antes que eu esqueça, Deus, tem que ser na hora que eu lembro. Todo semestre eu tenho contato, né, com o professor de pesquisa, eu me excluí de orientar, eu só fico nas coorientações, eu estou ficando um pouco mais seletiva, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, e aí eu tenho, como eu dou aula no 6º período, eu tenho um poder de convencimento muito interessante. Às vezes as pessoas não têm nenhuma ideia do que vão fazer de TCC. E a gente pode ter pesquisas que a gente quer que sejam desenvolvidas e que a gente pode propor como uma parte do TCC de alguém. Por exemplo, Maria está fazendo TCC. Eu não sei qual é o projeto da Maria, mas a gente podia, eu sei que é em grupo, tem uma limitação lá da fisioterapia, mas nós temos aqui Bia, doutora fisioterapeuta, Lari, fisioterapeuta, Túlio, fisioterapeuta. A gente tem objetivos aqui do projeto que a gente podia estar ajudando e também propondo alguma coisa para o seu grupo. Então, essas coisas que a gente precisa lembrar de usar o grupo.
né? Então, assim, eu sempre falo que todo projeto que fale do PQVT ou de pessoa com deficiência, eu tenho o maior prazer em ajudar. Mas as pessoas têm que, né, a gente tem que ter propostas. Então, por exemplo, Júlia, você pensa algum projeto que a gente pode propor para alguém fazer o TCC? Então, na hora que começar a disciplina de pesquisa, do que for, já fala, olha, tem uma pesquisa e eu preciso de alguém tem interesse de fazer esse TCC? E aí, gente, a gente aumenta a gente capta novas pessoas para o grupo e a gente também consegue a mão de obra inicial para um projeto. Esse tipo de coisa é que eu pretendo colocar no site lá de vagas. Tem vaga para essa pesquisa aqui, ó. Se você quer participar, manda e-mail aqui, ó. Pá. Inclusive, o projeto Guarda-Chuva que a gente está montando, eu coloquei como proposta, né, de produto justamente produção e orientação de TCC, porque eu posso subdividir, né, redistribuir essas tarefas. O fato, por exemplo, de eu cadastrar lá na UENG não me limita de ter pessoas auxiliando na pesquisa em outros locais, em outras universidades. E aí, na verdade, eu levei para lá o que a gente vai fazer aqui. Então, o aluno que for bolsista lá, ele vai estar acompanhando a gente aqui também, porque ele vai entrar como meu orientando, né? Se eu tiver o bolsista, que ainda tem essa possibilidade de não ter bolsista, né? Mas se não tiver, não tem problema. O TCC é interessante, a pessoa vai fazer o TCC, né? Sim, o aluno que aparecer lá, eu já vou levar essa proposta de TCC para ele. Na verdade, isso a gente já está fazendo, a gente está tentando, né, entrar com propostas voltadas para o núcleo de pesquisa de lá, para poder fortalecer o núcleo de lá, baseado nos TCCs. Porque o pessoal chega lá com TCC que às vezes não tem nada a ver com o grupo, mas quer participar do grupo. Isso não impede também, tá, gente? Igual a própria Claudinha deu o exemplo da Maria, que provavelmente está fazendo um TCC que não tem nada a ver, né, Maria? Porque é obrigada a fazer, eu sei, porque eu passei por isso, fazer um TCC junto com mais 3 pessoas, e as 3 não tinham interesse, então acabou que o TCC foi mais meu do que das outras pessoas, isso é o que mais acontece, mas que não tinha nada a ver com o grupo, com a pesquisa que eu queria fazer, mas que eu tinha que fazer porque o professor era daquela área. E aí, montar esses grupos é muito interessante, montar essas pesquisas. Do jeito que a gente está montando o projeto da Plataforma Brasil, Claudinha, dá para sair, eu acho que pelo menos umas 3 orientações, né, Lari? Que eu vejo. Porque aí vai ser uma orientação mais voltada para a parte do treinamento, e aí entra para os atletas, a avaliação dos atletas da associação e do rugby, e a outra voltada para a análise dos alunos da extensão, que seria treinamento também, mas numa outra esfera. E ainda tem, por exemplo, se eu quiser dividir as variáveis que eu estou analisando, se eu quero abordar só variável física, só variável psicológica, se eu quero abordar, por exemplo, variável de vídeo, que o Rafa quer trabalhar nessa área de análise de vídeo, né, Lari? De fazer uma análise além de só questionários, por enquanto, tá, gente? Porque depois, quando voltar presencial, aí a gente vai trazer muito mais coisa, tá? Só para vocês saberem. E aí vai ter muito mais pesquisa, viu, Claudinha? Só quando voltar presencial mesmo. Por enquanto, o doutorado tá triste para fazer coleta, viu? Ô, Bia, então, assim, eu acho que é para a gente pensar, ano que vem, né, o que nós queremos aqui, né, que proposta, né, a gente tem uma proposta de, primeiro, a gente fazer uma rápida avaliação, acho que seria bom que todos falassem, né, eu estou falando aqui, acaba que a gente fica falando, mas eu gostaria que todos falassem, se sentissem bem para falar, né. A reunião passada eu conversei um pouco com a Titane e, assim, talvez, às vezes, a minha condução não tenha sido tão propícia, mas hoje eu gostaria que todo mundo falasse, nem que seja assim, ok? Mas que a nossa proposta é que esses meses que a gente vai ficar, né, dezembro todo, janeiro todo, a gente pensasse o que eu estou fazendo aqui e o que eu quero aqui. Porque aí é que a gente vai poder começar a organizar
qual que é o esqueleto do GEPS 2021, antes e depois da vacina. E não se iludam, né? Eu tenho conversado com meu cunhado, que é da saúde, e olha, antes de julho, muito difícil. Né? Então, assim, as aulas podem até... Eu acho que a gente vai ter um problema sério, que nós começamos as aulas práticas presenciais, eu acho que vai cortar de novo, por causa dessa curva aí. Enfim, né? Eu acho que a ideia é essa. Então, assim, eu queria que a gente falasse, né, do que o grupo proporcionou, e do que eu espero para o ano que vem. Né? Eu acho que a gente pode fazer isso, uma rodada assim. O que você acha? Sim. Em português, em mineirês, um gotô para um govô. Então, assim, bem... Eu acho que pode começar com os mais velhos aí, viu? Mais velho de casa. Mais velho de casa. Eu já fiz, assim, a minha explanação, né? Eu estou disponível para usar as possibilidades de pontes que eu tenho, né? Mas eu preciso que vocês queiram. Eu não estou podendo querer para os outros mais, né? Mas estou aqui. Enquanto eu tenho disponibilidade, tem uma coisa que aconteceu mês passado, foi que a irmã da Letícia formou em serviço social. E ela começou a estudar o autismo. Ela assistiu o nosso webinário. E aí, ela foi, sem eu saber de nada, né? A Letícia também não compartilhou, ela me mandou um e-mail perguntando se eu poderia ser da banca dela. Eu confesso que eu quase não fui, eu quase passei a bola para a Júlia, porque era segunda-feira, 9h. Falei, gente, e aí, quando eu recebi o trabalho, era de 96 páginas. Eu falei, putz, o que eu fiz? Aí eu respirei e falei, não, algum propósito tem. E aí o trabalho tinha algumas questões conceituais muito sérias, e ainda bem que ela me chamou, que eu pude pontuar. E o mais legal foi que a professora dela, que parece que é bem engajada lá no curso de serviço social, que eu nem sabia que tinha no Corel. Pronto, falei, né? Eu não tenho que saber tudo também. Ela já fez contato comigo, já quer, na hora que voltar, agora não, mas na hora que tiver o presencial, ela já quer fazer uma parceria com o projeto. Então, assim, né, são coisas que eu tenho essa possibilidade. Se eu tivesse pedido ajuda para ir, ela ia fazer, mas ela não tem o pedigree professora do curso de Educação Física, coordenadora do projeto. Ainda, né? Eu desejo que vocês estejam... Eu preciso que alguém esteja disponível para assumir isso para poder aposentar na PUC. Então, enquanto eu posso, eu estou oferecendo, eu estou totalmente disponível. Por isso que eu toco uns programas assim, né? Ela me mandou o treino na quarta-feira, à noite. Eu passei a quinta e a sexta lendo e fazendo umas correções. No sábado ainda reli, na segunda-feira ainda tive que acabar de ler, porque é 100 páginas, e pensando como que eu ia falar, com cuidado, que a orientadora, né, não tinha como orientar um trabalho que ela não tinha conhecimento, mas resultado, né, tudo que a gente conta hoje, a irmã da Larissa, a irmã da Letícia, ela assistiu as apresentações da Júlia, né, que eu citei o seu trabalho, indiquei para ela. Então, assim, ela está participando de tudo. É um namoro com serviço social. Eu acho que ela está participando até mais que a Letícia. Falei isso com a Letícia. Então, eu já falei minha avaliação. Eu vou falar, aí depois, quem sentir à vontade, fala. Então, assim, eu de perspectiva que eu tenho hoje, né, eu estou para defender meu mestrado, então... meu foco principal em 2021 é defender meu mestrado. Então, estou com 300.000 problemas no meio do caminho, por causa de Covid, sem Covid, que me atrapalhou muito. Então, vou ter que reformular algumas coisas para defender meu mestrado. Então, o meu foco em 2021 é defender o mestrado. Com o grupo, eu já pensei mais ou menos com a Claudinha, umas 2 ações assim, para fazer, e eu estou sempre disponível para auxiliar. Mas...
para discutir. Então, assim, pode me chamar, me pedir qualquer coisa, que quando puder, eu faço, a gente marca, a gente combina, e já pensei algumas coisas para fazer ano que vem, que são coisas que eu sei fazer, e que eu acho que eu consigo ajudar quem ainda não tem esses conhecimentos, né, tanto de ferramenta quanto de técnica mesmo, de algumas coisas. Então, em 2021, eu pretendo estar mais disponível assim, para algumas coisas e para conseguir auxiliar mais. Então, é isso que eu tenho pensado, principalmente nessa parte de estrutura do grupo, que é o que eu quero focar para o ano que vem, de estruturar mesmo, tanto essa questão mais básica, né, de site, esse tipo de coisa, quanto de caminhos mesmo. A gente deixar alguns caminhos mais sedimentados para quem chegar já ter como trilhar, para não ficar tão complexo assim algumas coisas, para ajudar quem está querendo trilhar algumas coisas que eu já trilhei. Estou ouvindo ali antes que dê. Dando continuidade ao bonde, minha meta para 2021 pessoal, no caso, ingressar em um programa de mestrado, né, com a temática de pessoa com deficiência. Tem várias possibilidades aí, mas é principalmente relacionado, né, com a nossa temática do que a gente já estuda. E com o grupo eu pretendo aumentar do ponto de vista da nossa produção de conhecimento científico. Então, a gente tem aí encaminhando a questão dos projetos de pesquisa e melhorar também, lógico, auxiliando com a questão do que a gente quer estruturar melhor, né, de algumas questões como ele colocou, mas eu quero principalmente me apegar mais nessa questão de produção científica. Então, fazer mais experimentações em relação à COEP, Plataforma Brasil, escrita do próprio artigo, né, que de fato isso ainda é algo que eu ainda não tenho tanta propriedade, é algo cru que eu preciso aperfeiçoar. Eu não quero fazer isso de forma sozinha, mas crescer com isso junto com o grupo. Então, a minha meta para 2021 é que a gente aumente aí o nosso número de publicações em periódicos, com qualis, né? Bom, isso é importante ser falado também. Nossa, Olari, isso que você falou aí hoje, uma professora falou tão interessante, não sei se a Júlia ouviu antes de passar aqui, é que quando a gente vai pesquisar, a gente pesquisa, logicamente, os artigos como a Qualis, né, superior, só que quem está na ponta, que produz muito da prática para poder trazer para a teoria, não publica nesses lugares. E ela fez uma reflexão muito legal sobre isso. Você viu, Ju? Você chegou a ver? Achei muito interessante. Então, acho que a gente tem público para tudo, sabe? Para quem está começando a escrever, vão alimentar a Sobama, acho que a gente está precisando marcar presença na Sobama, de publicação, e também vão para as Qualis. Mas no seu momento agora é Qualis. Você já escreveu muito, né? Exatamente. Eu fui e voltei já. The next. Então, gente, já que ninguém se pronunciou, eu vou falar. O ano de 2020 achei que foi muito complicado no sentido de quebra de expectativa. Eu tinha muitas expectativas em relação ao ano de construção acadêmica e profissional, e essa questão da pandemia meio que lavou isso tudo aí da minha perspectiva. Então eu entrei numa letargia assim de adiar coisas e postergar. E tipo, quando passar, eu continuo. E aí passou tempo demais e eu meio que perdi o feeling ali de continuar, né? A primeira em relação ao meu trabalho, que eu tenho um trabalho, uma dissertação aprovada e defendida, e um recurso educativo também aprovado, que estão em stand-by ainda por questões burocráticas, e isso me desmotiva um pouco a dar continuidade nesse trabalho. Então, minha meta para 2021 é encerrar esse ciclo e seguir em frente. Em relação ao grupo, o meu objetivo dentro do grupo é cumprir com a minha expectativa enquanto profissional, né? Somando as expectativas do grupo, que é de produzir conhecimento e formar pessoas
para que a gente garanta uma sociedade mais equânime, para que a gente faça valer o direito das pessoas com deficiência em acessar serviços de educação, de qualidade de vida, de lazer, de esporte de participação, de rendimento e tudo mais, né? E eu acho que isso a gente tem conseguido fazer através de pequenas ações, né? De orientar a TCC e de criar webinários, de compartilhar os nossos conhecimentos com outras pessoas que não fazem parte do grupo. Uma crítica dinâmica do grupo que eu tenho é esse entre reuniões, né? Então, acho que a produtividade do grupo vai caindo na medida que o tempo vai passando. Então, a gente define metas, estabelece metas, aí na primeira semana todo mundo pá, aí na segunda tá tipo pá, e na terceira tá... Aí na quarta já é a outra reunião, e aí as coisas que a gente deixou de fazer acabam acumulando com as coisas novas, né? E eu coloco minha parcela de responsabilidade isso em relação ao Instagram, por exemplo. A gente foi cansando de alimentar, né? Tem um cronograma todo bonitinho aqui de postagem, de que a gente ia postar na segunda, na quarta, na sexta, a identidade visual tá toda pronta. Tinha aquela questão de postar os vídeos apresentando ou falando alguma coisa em relação a isso. Foi um projeto que a gente foi deixando passar e que é tão bacana, né? Essa questão do site eu acho primordial, eu acho interessante que tenha site mesmo, até porque uma das propostas do Instagram é um dia ter uma postagem que fala sobre a apresentação de um artigo. E como acho que a Titane falou, não tem como acessar link através do Instagram. Então, a gente poderia falar, acesse o artigo na íntegra no nosso site. Tem aquele Linktree, né, que é um encurtador de links, que a gente podia colocar lá o nosso canal no YouTube, os eventos que a gente já participou, os artigos que a gente tem, muitas coisas que tem no Drive que são interessantes serem compartilhadas, a gente acaba não conseguindo compartilhar, porque a plataforma do Instagram é limitante. Ela é boa para dar visibilidade e para a gente dialogar com as pessoas que estão aí, né, acadêmicos, pessoas comuns e outros grupos, mas ela limita a gente enquanto produtores de conhecimento, né? Não tem como acessar tudo que a gente está fazendo no grupo só pelo Instagram. Então, essa criação do site eu acho que é bem bacana, vai enriquecer bastante. Deixa eu ver o que mais. Minha expectativa para 2021 é que a gente consiga tirar do papel e do diálogo tudo isso que a gente está propondo, né? O projeto de pesquisa, o projeto Guarda-Chuva, a gente deu uma guinada aí, mas deu uma parada de novo. Talvez estabelecer metas a curto prazo, né? Em vez de falar assim, a gente vai fazer um projeto para submeter na plataforma Brasil. A gente faz igual fez dessa última vez, cada linha faz um pouquinho e submete, aí vai conversando, etc. Porque senão a gente se perde nas metas que a gente estabelece, né? Então, às vezes, estabelecer uma meta por semana. Então, a reunião hoje a gente vai estabelecer, sei lá, 3 metas para ser desenvolvidas dessas semanas até a próxima reunião. Não estou falando para caramba, gente. É que eu fui pegando as coisas que já foram faladas. E a outra coisa que eu achei, enquanto grupo de estudo, às vezes falta um pouco de estudo, de ver uma coisa interessante, em vez de falar tipo, sobre fazer, da gente absorver um pouco de conhecimento. Então, assim, poxa, vi um artigo interessante, uma coisa interessante, vamos compartilhar para o grupo, vamos fazer uma leitura coletiva, aquele evento da Manton, essa coisa dessa questão de apresentação dos grupos de estudo, da apresentação do professor Simi, é Marcos? Mário? Marcelo, Simi? O Mário Simi. Mário Marcos, estou doida. Ele falou do grupo dele tem um tempo de leitura de artigo, de atualização, né, e de discussão. Eu acho interessante, às vezes é uma coisa que falta, pelo menos eu sinto falta, né? Agora eu estou falando por mim, de ter esse momento, mas acaba que nós temos tantas outras atribulações que fica meio de lado essa coisa, a gente estudar, ter um grupo de estudo, fazer, vamos fazer uma leitura coletiva. Daqui 15 dias a gente vai ler essa obra e vamos conversar um pouquinho sobre ela e ver como que ela encaixa com as nossas perspectivas. Acho que de uma maneira geral é isso. Então, vou emendar no da Júlia, porque eu me vejo o oposto dela com relação a... Quando ela começou falando da pandemia, eu me vejo o contrário. Eu acho que, para mim, a pandemia, nesse ponto de criar... Eu vejo a pandemia como uma oportunidade de criar novas expectativas, não de quebra de outras. Porque me fez parar. O ano passado eu estava muito acelerada trabalhando, e aí me fez parar. Eu estou tendo muito trabalho com as aulas virtuais, mas eu estou conseguindo me reorganizar muito melhor do ponto de vista pessoal. Eu tenho me cuidado mais. Agora eu estou conseguindo acordar mais cedo, estabelecer rotina. E isso está impactando, óbvio, do ponto de vista acadêmico e profissional, né? Eu estou conseguindo antecipar minhas questões do trabalho. Essa questão de leitura, eu antes não lembrava a última vez que eu tinha lido um artigo.
E eu até comentei com o tio Túlio um dia que a gente estava conversando. Eu abri o Drive do GEPS esses dias para trás, baixei todos os arquivos, entrei em pasta por pasta, baixei todos e comecei a ler, comecei a sintetizá-los, tirar pontos que talvez um dia, né, no meu projeto de mestrado eu possa usar. Então, assim, nesse ponto foi muito bom. Além da quebra, né, de que antes eu pensava em sair da graduação e fazer a especialização. E agora, com os 2 pés nas costas da Claudinha, sim, eu penso em ir para o mestrado direto, e aí era uma coisa que eu não pensava, porque eu não acreditava que eu conseguiria, mas a Claudinha, né, falou várias vezes que eu consigo e tal, e me deu essa impulsionada que foi ótima. A Júlia também um dia falou, né, falando do mestrado dela, gente, vocês pensam que é uma coisa que não dá para vocês, que é de outro mundo, não pensem assim. Então, assim, foi uma mudança da mentalidade de fazer a especialização para fazer o mestrado, para realmente encarar, e aí numa das reuniões me inspirou um tema, né, e eu comecei a pontuar. Então, assim, foi ótimo para mim a pandemia nesse sentido, foi realmente muito bom, de organização, de mudança de perspectiva, de começar a ler, de começar a pontuar as coisas para o mestrado. Aí eu conversei com a Claudinha, às vezes eu tenho muita dificuldade de onde começar, por onde começar, e o grupo me ajuda muito nisso. A Claudinha me ajudou muito conversando comigo após a defesa da Joyce, que eu perguntei onde eu poderia fazer o mestrado, e aí o Túlio me ajudou muito nisso também. Então o grupo me ajuda muito nisso, de como tomar a iniciativa para o que eu quero, porque eu realmente quero, mas às vezes não sei como fazer isso. Então, assim, eu vejo o contrário da Júlia, a pandemia foi muito positiva. Perspectiva agora é ler todos os artigos que eu baixei, ler outros que estão mandando nos grupos, participar mais dos eventos. Eu acho que nessa pandemia, eu participava presencialmente também, mas nessa pandemia eu pude entrar mais em alguns. Publicar, escrever mais. Eu nem sei a última vez que eu escrevi algo, um artigo meu, e eu tenho temas também que eu quero escrever. E o mestrado 2021, né? Fazer os contatos que a Claudinha me passou, começar o inglês e o mestrado. Então, enquanto grupo, né, a questão de escrita também, tanto de temas que eu já tenho, quanto projetos igual o Projeto Guarda-Chuva. Na última reunião que nós tivemos de educação, eu até abri mais o microfone, comecei a falar mais, tentar dar mais ideias, que eu acho que eu ficava muito calada. Então, assim, são esses os meus propósitos. E eu também falei demais, mas eu acho que eu precisava falar. Eu já vou emendando, que tem muito a ver também com o que as duas falaram. Com relação a essa questão, vou começar primeiro pelo grupo, porque senão eu vou esquecer. Do grupo de estudo, igual vendo essas últimas apresentações sobre os outros grupos de estudo, como que está sendo desenvolvido, desde o INCIPEF, a apresentação de ontem, e aí eu vi que uma coisa que, igual a Júlia falou, eu acho que está faltando estudo. E quando eu falo eu acho, eu estou me colocando, não é uma cobrança geral do grupo, não. Porque é uma iniciativa que realmente tem que partir de cada um, tem que ir para cada linha. E antes, eu acho que tinha aquela questão da gente ler algum artigo para discutir sobre algum tema específico, alguém apresenta alguma coisa, e isso acabava que abria um pouco a nossa visão em questão de pesquisa e artigo. Aí a gente quis deixar um pouco o estudo para avançar para a pesquisa, só que eu vi que a gente começou a avançar para a pesquisa parando o estudo. Então, eu acho que não tem como a gente fazer a pesquisa sem o estudo. Muitos estão já engajados, igual o Túlio, a Larissa, que estão sempre mais à frente, a Júlia acabou de sair do mestrado. Então, essa parte da pesquisa já está mais direcionada. Agora, eu falo por mim. Leitura de artigo e tudo, eu faço. Agora, tem hora que eu sinto falta, que às vezes eu vejo que, vamos supor, algum tema eu tive dificuldade no artigo tal, com quem que eu discuto? Aí foi tanto que foi assim que eu acabei entrando para a pós, eu e o Pedro entramos para a pós de psicomotricidade, falando, né, do autismo e outros transtornos, porque na Adaptare, por exemplo, a gente estava sentindo falta disso. Nossa, teve um aluno que estava com a especificidade de tal coisa. E aí, na pós, está direcionando, a gente estuda, e aí, como ela é online, né? Então, a gente discute entre nós dois e vai pontuando onde que a gente pode aplicar. Então, aquele artigo não fica uma coisa só teórica, fica de aplicação.
E isso eu vi que me ajudou a internalizar, não ficar aquele negócio só lendo, acumula conhecimento, aí depois aquilo lá sai, substitui por outro, fica uma coisa mais prática. E aí eu vejo, então, que nesse ponto eu estou conseguindo mais com a pós. E aí eu sinto um pouco de falta no grupo de estudo em si. Igual quando a Júlia falou, que ele também falou de eu adquiri um curso X e a gente marcava toda semana tal horário, a gente assistia um pouco da aula e discutia sobre aquela aula. Então, assim, acho que fica uma coisa muito enriquecedora. Não necessariamente, às vezes, um curso, e tem vários cursos gratuitos agora, disponível para todo mundo, que às vezes nem precisa comprar, ou marca um artigo, aí vê, é o grupo todo, é por linha, e aí deixa marcado, se é por linha, ó, essa semana, quem vai ficar responsável por buscar esse conhecimento, né, a forma, se é curso, se é artigo, é fulano, e fulano começa a desenvolver. Aí na outra semana, ciclano. Eu acho que a gente está faltando, ficou todo mundo meio que desmotivado, geral, e sem ninguém tomando as rédeas. Então, fica um esperando um pouquinho do outro, cada um caminhando um pouquinho sozinho, e aí perdeu uma conectividade do grupo em si. E aí, eu vendo isso, eu vi que eu acho que é algo que pode nos ajudar a motivar novamente, igual quando a Cláudia perguntou, o que pode motivar um grupo de estudo, sendo que a parte financeira não tem, está todo mundo corrido, e como que balanceia isso, né? Então, acho que essa é uma possibilidade que a gente pode pensar. E como eu ingressei na pós esse ano, que eu era uma das 11 inscritas na da Claudinha, como eu acabei ingressando na pós, eu até pensei na questão do mestrado, mas eu vi que eu vou abraçar o mundo com as pernas e depois eu vou começar a embolar tudo, não vou fazer nada direito. Então, a pós é 2 anos, aí eu já estou aqui agora, esse é o primeiro, aí ano que vem. Só que como ela termina no início do outro ano, eu já me preparo para o mestrado em 2022, porque eu vi que estava ficando pesado. E uma coisa que eu até conversei com o Pedro, é uma das pontuações que ele pediu para falar também, é que a gente fazendo essa questão da pós, e a gente tendo a Adaptare lá, que está crescendo, fazer produções vindo de lá também. E aí trazer mesmo, igual, quem quer fazer o TCC, pode ser um que seja um estagiário nosso, acompanhe o trabalho, e aí a gente consegue ter uma pesquisa de campo, ou estudo de caso, alguma coisa do tipo, semelhantes do PQVT. E aí a gente consegue fazer isso lá, e a gente está sentindo falta, porque tem muito caso bacana, que tem avanços legais, e que a gente não está fundamentando isso, e acaba que ao longo do tempo vai perdendo, né? Na ecoterapia também tem umas coisas muito bacanas, porque é um trabalho multidisciplinar, então essa visão de outras áreas eu estou achando muito, está acrescentando muito para mim, porque eu não tive no PQVT diretamente, né? Eu só participava de reuniões, então agora que eu estou tendo esse contato direto, além da Adaptare, aí, então, as metas minhas são essas. E o Pedro falou também que ele está sentindo falta de produzir cientificamente dentro do grupo de estudo, e que parte da gente mesmo. A gente sabe que muitas vezes é falta de atitude nossa, mas que é algo que a gente quer mudar, e a gente já viu que vai ter que abrir mão de muitas coisas se a gente quiser continuar efetivo, porque pegou muita coisa e aí não adianta estar só com o nome se a gente não está fazendo a nossa parte. É algo que a gente sentiu mal mesmo esse ano, de uma falta de atuação maior dentro do grupo de estudo. Mas eu fechei os dois. Alguém tem que falar, né? Então, eu acho que a pandemia fica até bom escutar isso de algumas pessoas, da Júlia, por exemplo. Acho que a pandemia acho que é o pior ano da minha vida, tipo, academicamente, de verdade. Eu comentei até com a Claudinha, eu acabei de, sexta-feira, né, apresentei meu TCC, e eu tenho 99% de certeza que se eu tivesse que ter feito o TCC de forma remota, eu não ia conseguir. Eu não funciono remoto, eu odiei, eu não quero ver mais nada EAD na minha vida. Eu não, tô falando sério, eu não aguento mais tipo, ter aula online, ficar vendo as coisas
tela de celular, para mim foi muito ruim. E a Claudinha, acho que todo mundo tá, quem me conhece sabe que eu realmente pego muita coisa para fazer, e aí acabou que com a pandemia, durante um tempo eu continuei pegando muita coisa, aí eu peguei muita coisa, aí eu fui entrando, sei lá, num marasmo de pandemia, num desânimo, e aí eu deixei muita janela aberta, e aí agora eu até falei isso outro dia, eu acho que a pandemia me ajudou a ficar mais maduro. Agora, pro final da pandemia, eu resolvi, tipo, escolher as guerras que eu quero travar. Não vou abraçar tudo, não. Então, para mim, de meta, eu vou. Primeira coisa, que até dia 4 eu tenho que fazer as correções que a Bia passou no TCC, que não é muita coisa, para minha sorte também. Pegar esse artigo, é uma janela que eu tenho que fechar. Meu Deus, eu tava olhando quando eu fui reler para apresentar. Que isso, gente? Tem muito tempo já essa pesquisa. Meu Deus, é uma janela que eu quero fechar, então, e produzir o artigo e publicar, até porque me deu trabalho. Deu trabalho, a Titane tá aí, todo mundo que acompanhou, né? Mas a Titane ajudou a gente na escrita, pra gente pôr um salseiro. Então deu trabalho, eu quero fazer isso, pegar esse trabalho e colocar nos moldes de uma revista. E para o ano que vem, eu quero pensar realmente se eu quero fazer um mestrado. É uma hipótese que está na minha cabeça, mas dentro dessa linha de tipo assim, escolher as guerras que eu quero travar, eu vou realmente sentar e ver, porque realmente a minha banca, né, de TCC com a Bia, eu até falei, inclusive, não sei se a Bia ainda tá aí, muito obrigado, que banca, né? Totalmente diferente, eu era traumatizado com o TCC, visto o meu último TCC, foi a melhor banca das que eu assisti e da que eu tava, a melhor banca que eu já vi. O trabalho veio realmente com muita coisa e me animou muito para essa questão do mestrado, mas para eu escolher certo, para eu conseguir pegar isso, não, eu não quero mais deixar esse tanto de coisa, esse tanto de janela aberta, porque isso não faz bem para minha saúde mental. Eu fico estressado com um monte que eu deixo um monte de post-it aqui colado de coisa que eu tenho que fazer, e eu fico vendo esses post-it aqui, eu fico muito estressado. Então eu quero fechar essas janelas, então eu vou assumir somente fazer o artigo. E pro ano que vem pensar no mestrado e junto com ele o inglês, né? Que eu já fiz o curso de leitura e interpretação de texto na UFMG, de artigo científico da nossa área até. Inclusive, acho que a Érica tinha falado, se você quiser fazer lá, é muito bom mesmo. Me somou muito. Eu lembro até que no meio do curso, uma vez eu estava lendo um artigo em inglês e a Claudinha falou, nossa, que orgulho, você tá finalmente tá pegando e tá lendo um artigo em inglês, porque realmente ajuda demais. Então, finalizar essa janela do inglês, escrever o artigo e até 2021, né, pensar se eu vou realmente assumir essa bronca do mestrado, porque realmente é uma coisa que eu não quero abrir, não acho que não vou nem me dar o direito de abrir e não terminar. Então é isso. Falei muito, mas acho que eu falei o necessário também. Maria, quer falar alguma coisa? Pronto, deixa eu falar. Para 2021, eu tenho como meta estar mais próxima das possibilidades que o meu curso me oferece, porque eu vejo que eu já estou formando e a única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu não quero voltar para Cajuru. Então, eu sei que eu vou ter que batalhar muito para eu conseguir me manter em BH, para conseguir um emprego, para conseguir continuar estudando. Então, eu quero aproveitar o meu último ano na graduação da melhor forma possível. Eu até fiz o compromisso com a Lari de estar ajudando no projeto Guarda-Chuva, mas as coisas aqui estão bem difíceis, porque o meu currículo é um currículo novo, então colocaram um tanto de matéria e está pesado para todo mundo, junto com o estágio. Mas eu quero estar mais ativa com o GEPS. Eu super concordo com a questão que as meninas colocaram, em questão da gente estar estudando mais junto, né? Poder partilhar mais esses conhecimentos. Eu vejo que, até às vezes, eu vou pensar uma coisa simples, mas o tanto que uma coisa que o Gabriel passou para a gente já fez total diferença, né? Ontem, no evento, a Larissa falando que foi uma coisa que os outros grupos não tinham feito, e até de conhecimento para a gente. Então, a gente tem aqui muita gente que tem, às vezes, conhecimento que não faz
parte tão grande assim das nossas rotinas e que pode agregar muito. Então, eu acho que a gente tem muito potencial para estar estudando mais juntos. Quero formar em 2021, não sei se eu quero ter um emprego, se eu quero continuar estudando, mas eu quero dar o meu melhor que eu conseguir. É isso. Só falta eu, né? Ô, Claudinha, seu microfone está desligado, tá? Então fala e depois eu comento aqui da Edjane e da Sabrina, que não estão com áudio. Fala, quer falar primeiro? Aproveita que elas já colocaram aqui no chat, aí eu falo depois. A Edjane colocou aqui a questão dos motivos de trabalho. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Eu acho que todo mundo tem seu momento. Eu acho que acho não. Parar de falar acho. Eu acredito o seguinte, eu tenho que saber o que eu quero, é uma meta, são prioridades. Hoje eu estava conversando com o Hugo isso, né? Qual é a sua prioridade hoje? E, às vezes, a gente pegar muita coisa, a gente perde o foco da prioridade. Né? Eu dou exemplo assim, arrumar a casa. Não é uma prática que eu tenho o hábito. Não tinha, né? Agora eu tenho. E aí eu começava, né? Não, tem que lavar a banheira. Aí começava. Aí já que eu tava com, né, o material, eu falei, então eu vou aproveitar e limpar o chão da cozinha. Aí eu não conseguia, né? A casa não quando eu terminava um, já tinha começado outro. E aí eu resolvi fazer uma planilha. Ganhos da pandemia. Uma planilha, né? Então eu começo pelo banheiros. Ok. Terminei isso, faço a aspiração da casa, ok, terminei. Faço a troca da roupa de cama. Enquanto eu não criei essa planilha e priorizei, olha, o dia que eu faço faxina, eu não vou fazer almoço. O dia que eu fizer almoço, eu não vou lavar, não é o dia da faxina da cozinha. Então, quando eu me vejo muito que a vida inteira eu fui meio malabar, assim, né? 500 coisas. E com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos, da experiência, eu tenho aprendido a me organizar nesse sentido. Então, assim, reflexão para todos, tá? Eu estou aqui pegando a carona com a Edjane, mas se você está num grupo e consegue participar somente de 2 reuniões, é porque a reunião não é sua prioridade hoje. E tudo bem, né? A gente tem que saber isso. Eu só não posso esperar no resultado de um grupo de estudos se eu não investir nele. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Por isso que eu quero que quem esteja aqui tem que estar. É bonito eu falar que eu sou do grupo de estudos, eu desejo um dia ser, mas eu preciso ser. Né? Então, assim, eu entendo as questões de trabalho, mas eu sugiro sem sofrimento, porque eu volto a falar, tudo bem, é um momento de trabalho. Gente, eu estou numa outra situação hoje, né? Eu não tenho que fazer concurso, eu já fiz. Eu não tenho que cumprir meu tempo de aposentadoria, eu já cumpri. Então, eu falo de um lugar, de um percurso que eu já fiz. E enquanto eu não fiz essas prioridades, olha, eu tive um tempo que minha prioridade era ter dinheiro para sustentar meu filho. Então, eu tinha que trabalhar. Eustáquia falava, Cláudia, você tem que fazer mestrado. Eu falei assim, ok que eu tenho, mas eu não tenho condições. Meu objetivo hoje é sustentar meu filho. Quando eu tive um respiro, que aí eu já tinha 2 empregos, ok, então agora eu vou fazer. Quando eu fui fazer, eu tive que abrir mão de algumas coisas, e foi por opção. E eu tô falando isso para todo mundo, sabe, gente? Tem que ser uma opção estar aqui, e não estar não quer dizer que não é minha prioridade. Certo? Então, a gente só tem que ser justo com a gente, para a gente não sofrer. Porque é difícil, eu vejo, né? Nossa, reunião de sábado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho... Então, assim, é porque as outras coisas, nesse momento, são mais importantes, tá? Se a meta é escrever mais, adquirir segurança nas publicações, contribuir com o GEPS, isso tem que ser prioridade. E até a gente estava conversando um pouco antes, né? Eu, Túlio e tal, a gente tem nossos diálogos aí entre e-mails, que uma das propostas que veio até depois do nosso encontro com o Mário, e eu chamei o Mário para representar nosso grupo de estudo por um objetivo específico, que era esse, né?
ele está com um grupo começando, né? Então, assim, a minha até já fica como sugestão. Um excelente exercício. Toda semana o Mário publica um artigo. Se essa necessidade, né, esse é o momento do grupo dele. Eu acho que tudo, a gente, perfeito, é só pegar e acompanhar. Como a gente é parceiro, quer participar do grupo dessas discussões, acho excelente entre meios das nossas reuniões, que tem uma outra característica. Lá é uma universidade federal, todos os estagiários dele têm bolsa, e ele pode obrigar. Olha que coisa doida, né? É uma palavra pesada, mas ele pode exigir, melhor, que todos eles estejam na quarta-feira, naquele horário ali, porque essa é a condição para ter bolsa. Eu não posso exigir nada de ninguém aqui. Eu posso sugerir. Enquanto eu não tenho uma bolsa que, olha, vai garantir a sua condução, vai garantir a sua existência enquanto pessoa, porque a gente precisa existir, eu posso sugerir. Então, eu acho excelente, desde o dia lá da palestra do Mário, eu sugeri, continuo sugerindo, sigam o grupo do Mário, porque a proposta dele é essa. Apesar de eu não concordar com algumas coisas, porque fica assim, ó, mas ele está começando, né? O grupo está começando e tem que dar tiro para todo lado também. Ok? Então, assim, se a meta é escrever, a gente tem uma proposta aí amadurecendo de trazer, de tentar fazer um curso juntos de escrita acadêmica para o ano que vem, principalmente porque a gente tem o Combrace, e o Combrace, eu, enquanto coordenador do grupo, é a meta principal do grupo ano que vem. Né? Eu quero todo mundo participando. Eu posso querer, não é poder, né? Todo mundo participando do Combrace, porque é o principal evento da nossa área, senão não justifica, assim como esse do Sobam, senão não justifica eu ser de um grupo de estudo. E a Sabrina coloca aqui uma questão que eu já vou, assim, eu já quero pôr a faca no pescoço já, Sabrina. O Diego sabe que eu sou assim, né? Então, você vai dar o início no TCC de bacharel. Você tem uma temática? Não. Você quer uma temática? Então, vamos ver aqui. Gente, qual temática a gente pode sugerir para a Sabrina para ela já começar o ano, assim, que começar o ano hoje, sair daqui com uma proposta e para construir. Quem que é a sua dupla? Né? Então, vamos lá. Então, quem vai ser seu orientador? Já comunica que vai ter a orientação. O que nós queremos? A gente tem algum projeto que a gente acha legal, que a Sabrina, que é um dos objetivos do grupo, né? Dar suporte a quem está na graduação para construir esse TCC. Então, ela vai dar início ao TCC de bacharel. Né? Tem aqui uma proposta da Bosch, mas, assim, o que é o seu desejo? Alguém aqui tem alguma pesquisa que acha relevante, nesse momento, a gente bancar com a Sabrina? É agora. Né? Qual que é a sugestão do GEPS para o TCC da Sabrina, ou da Sabrina para o GEPS para ter um suporte? Acho que as duas mãos estão abertas, mas eu acho que tinha que sair hoje daqui. Porque, olha, se ela vai trabalhar com uma coleta de dados no vôlei, no rugby, ou onde for que a gente tem aqui os nossos diálogos, quem é que está a fim de acompanhar a Sabrina e dar esse suporte para que o TCC dela seja um TCC que nasceu do GEPS? Olha que sensacional. E aí tem uma outra questão que eu vou te cobrar, Sabrina. Eu te cobrei na banca e vou te cobrar. Você tem um TCC já pronto, de licenciatura, que eu fui parte da banca, e você vai apresentar esse TCC ano que vem no Combrace, né? Como é que você vai colocar? Então, nós temos aí, quem dá mais pegada da licenciatura é a Júlia, né? O pessoal da educação, né? Titane, Érica, Júlia, acho que é de jantar também. Então, vamos organizar, vamos ver o que nós vamos apresentar. E tem uma coisa que a gente tem que pensar. Já saíram as normas, eu não posso compartilhar oficialmente, mas eu posso olhar. Eu não sei quantos autores. Então, a gente tem que se organizar para a gente publicar o maior número de artigos e trabalhos e pôster. Então, qual que vai ser a lógica? Olha, pode estar aí 3, então, quem são os trios? Vamos misturar os trios. Né? Onde que vamos estar nas propostas? Quais são as linhas do Combrace? Essas coisas que a gente tem que já
já ir pensando, né? Então, Sabrina, é assim, você tem que definir seu tema. Se já tem, escreve aí para nós. Se a gente não tem, então, o que a gente tem para propor para Sabrina? Eu acho que antes de terminar a reunião, acho que pelo menos isso a gente podia começar a conversar. Porque aí sim, gente, aí nós estamos fazendo nosso papel do grupo. Se a Sabrina quiser, ela já pode começar a se inserir no projeto guarda-chuva que a gente está montando. Porque essa coleta, a partir do momento que fechar o projeto, o que a gente vai fazer, já vai começar a coleta com o pessoal da associação, porque isso a gente precisa de resposta para a gente saber o que está acontecendo com os atletas. Então, é uma coleta que já vai acontecer agora. Então, mesmo que não sirva para o TCC da Sabrina, eu acho que seria interessante ela participar dessas discussões para já ir se inserindo, né, para já ir criando uma ideia do que seria o TCC. Lembrando, gente, que o TCC, se você está fazendo parte de um projeto, você não vai colocar no seu TCC tudo daquele projeto, não, tá? Então, por exemplo, a gente vai investigar 5 modalidades diferentes. Mas se ela quiser pegar, por exemplo, só a bocha, e para o TCC dela ela quiser escrever só sobre a bocha, ela escolhe essa linha. Se quiser falar sobre o FUT 5, sobre o FUT 7, sobre outra modalidade, se quiser falar sobre o PQVT, aí ela vai ser orientada, quem ficar como orientação, e aí eu já deixo uma sugestão, viu, Claudinha? De arrumar como co-orientadora para ela, por enquanto, né, porque orientador, por enquanto, não tem. Ou orientador ou co-orientador. De deixar a Larissa. Porque o que acontece? Como ela tem essa meta, né, para entrar para o mestrado, o fato dela ser orientadora ou co-orientadora pesa muito, viu, Lari, na seleção. Então, eu acho que seria interessante para você pegar uma co-orientação ou orientação com a Sabrina. E aí, que diz a Claudinha, só jogo, né, Claudinha? A nossa função é essa. E uma coisa, vou te cortar um pouquinho aí, Bia, que uma coisa que eu falei para o Túlio, para a Larissa e falo para todos. Formou, dá um jeito de fazer uma especialização para você não ser apenas um graduado, e sim um especialista em alguma coisa. Então, os dois já têm uma especialização, né, que hoje existe especialização online. Ele não vai te dar o conhecimento, talvez, essas mais rápidas, né, que você quer, mas vai te dar o título que você precisa. Então, para ser orientador, você tem que, né, estar aí, pelo menos, como especialista. Ô, Bia, você faz a sua avaliação para a gente fechar, porque o almoço tem que, né, aqui em casa, a cozinheira está aqui. Tem que sair. Eu estou aqui sentada desde 9h30 da manhã. Exato, a cozinheira aqui também está precisando pegar serviço. Pois é. Só para fazer o fechamento, aproveitar a fala de cada um, né? Aproveitar que já todo mundo falou. Eu concordo com a Lari que para esse ano também eu trago como meta publicar mais na área, que eu tenho publicações, mas não publicações em periódicos da área, né, de adaptada, mas mais voltado para o treinamento em si. E aí eu tenho esse objetivo de aumentar, né, as nossas publicações, não só a publicação, mas a realização das pesquisas esse ano. Então, a gente já conseguiu dar esse primeiro passo, né, de fechar uma ideia de um projeto, e aí eu acho que a gente vai conseguir agora finalizar esse projeto para submeter para o COEP, e aí a gente tem um COEP nosso, né, do GEPS específico, para começar as pesquisas. Ano que vem, eu acho que vai dar para fazer bastante pesquisa, online, inicialmente, depois a gente voltar, né, com os atendimentos presenciais, a gente começar com as pesquisas de campo, aí eu acho que vai gerar bastante campo de trabalho, viu, Claudinha, para os estagiários que quiserem acompanhar, para o pessoal aqui do GEPS. Lembrando que se você já está participando de um TCC, você já tem seu TCC fechado, se você já tem um projeto de mestrado fechado, nada te impede de você participar de um outro projeto e entrar como colaborador. E você pode entrar em qualquer esfera do projeto, gente, desde a criação do projeto, da coleta de dados, da análise desses dados, discussão dos dados, da escrita do artigo, não interessa em
em qual local que você vai entrar. E não necessariamente quem participou do projeto vai estar no produto final, que é o artigo, não, tá? Isso não é garantia. Isso tem que deixar bem claro para todo mundo. Porque às vezes a pessoa entra só na parte da escrita e fala assim, eu vou ajudar a escrever. Mas não necessariamente você vai entrar como autor daquele trabalho. Mas o que eu acho muito interessante, aproveitar o pessoal que está começando, né, Claudinha, que a gente já é calejado. Então, a única coisa que a gente tem para correr atrás é pós-doc, né, Claudinha? Ou então, se der a doida e querer fazer um outro doutorado em outra área. Pode acontecer. Ela fala não hoje, mas daí para frente eu quero ver. E aí, eu acho muito interessante vocês estarem acompanhando os projetos. Mesmo que vocês não estejam, né, filiados àquele projeto, envolvidos, mas está sabendo o que está acontecendo. Porque vai que você possa ser, por exemplo, banca desse aluno mais para frente. Ou então que você tem interesse, surge uma vaga, né, relacionado a essa área. Eu, por exemplo, hoje, eu estou com vários grupos inseridos. E eu tenho interesse em manter, por exemplo, orientações relacionadas desde o TCC até doutorado dos alunos dos diferentes níveis. Porque a orientação do TCC é um nível, orientação de mestrado e doutorado é outro completamente diferente. Inclusive, a cobrança é completamente diferente. Então, o pessoal que vai entrar para o mestrado já fica sabendo isso, a cobrança é diferente. A Érica falou, né, da parte de estudar mais o inglês. Isso aí, gente, vocês querem trabalhar mestrado, doutorado, é obrigatório. Não tem nem o que discutir, tá? E aí, Claudinha, eu queria só trazer isso mesmo, para a parte de aumentar, né, as colaborações no ano que vem. Não só em relação à pesquisa, mas em relação à publicação. A participação do Combrace, eu realmente vejo como obrigatório. Eu vou participar do Combrace pelo GEPS e pela UENG, que é o que eu falei com você, que a UENG firmou essa parceria, né, com o Combrace. Então, eu posso participar com as duas instituições, e eu acho que tem alguns trabalhos, o trabalho do Diego, por exemplo, que foi muito bem apresentado, ele já foi apresentado antes, né, num evento, mas se ele fizer modificações, e a modificação do artigo que ele tem para fazer, com relação à estatística, né, de apresentação dos dados, eu acho que dá para ser apresentado no Combrace esse ano, viu, Claudinho? Verdade, pode não, deve ser apresentado esse ano. Põe o soldado para trabalhar. Ué. Exatamente. E aí, com essa modificação, o que eu falei com ele, foi um trabalho de TCC, de iniciação, que virou TCC, e que pode virar um tema de mestrado. E aí fica o caminho para todo mundo. Fica a dica, né, Claudinha? Fica a dica. Titúnio, você fecha para nós, Titúnio? Vamos fechar. Então, assim, a maioria das falas, né, principalmente vou ressaltar aqui da Júlia, da Titânia e da Bia, é questão de estrutura, que é o que a gente quer, que é o que eu quero fazer para o grupo. Igual assim, essa coisa inter-reunião é uma coisa que a gente esperou uma maturidade das linhas para acontecer, mas existe método para isso, a gente consegue aplicar método. Então, eu tenho aqui no mestrado 2 exemplos, um professor que é caótico, que trabalha no caos, que é o meu orientador, e tem o meu co-orientador que ele trabalha na metodologia super organizada. Então, assim, eu vivo os dois mundos todos os dias, e, assim, a técnica que o meu orientador usa, eu acho bem interessante, bem simples, a gente consegue implementar. Sobre o que a Titânia falou dos estudos, eu concordo, assim, realmente faz falta, mas uma coisa que a gente já tentou e isso não deu certo, porque o GEPS tinha virado sala de aula. Então, tinha virado uma disciplina a mais aos sábados, que não era legal. Porque aí acabava que a maioria não lia, não tive tempo de ler, só passei o olho, aí sempre a mesma pessoa falava, aí isso fica um negócio meio chato, e a gente não tem como cobrar, semana que vem fulano vai falar, porque cada um tem o seu cronograma, as suas demandas, então isso é uma coisa que a gente também vai estruturar para como acontecer. Então, assim, a gente já tem várias bibliografias lá no nosso Drive, tanto nossas quanto sugeridas, que são, assim, são artigos não são básicos da área, assim, são artigos que a gente sempre cita, qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente cita. Um que eu lembrei que agora foi aquele do Nossi, acho que é de 2009, então, assim, todo o trabalho que a gente faz, a gente cita ele. Tem o do Sasaki, todo o trabalho a gente cita ele. Então, assim, a gente fazer essa discussão, sim,
mas a gente tem que estruturar isso, como vai ser feito, para não sobrecarregar e não ficar aquela coisa chata de alguém bota o PPT, aí fala, aí depois fica uma discussão trucada. Então, isso é uma estrutura também que a gente tem que mexer. E essa coisa que a Bia falou é uma coisa muito importante a gente fazer, porque se alguém já acompanha revista internacional, lê guideline, vê essas coisas sobre autoria, os limites de autoria, eles existem por uma falta de ética, porque senão vira camaradagem, eu boto seu nome, você bota meu nome, aí hoje a gente tem absurdos de profissional, quem não tem 30 anos de carreira, tem 10, 15 anos de carreira e tem mais de 300 papers publicados, que é coisa que é humanamente impossível. Então, que vai nessa parceria, todo mundo bota o nome de todo mundo, aí vira uma bola de neve. Então, por isso tem limitação e é muito claro nas revistas hoje que coletar dado não dá direito a não é autor de trabalho. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente precisa estruturar para a gente não ter mal entendido depois na frente, tá? O que vai ser, o que te garante, entre aspas, o nome na publicação. Então, isso a gente tem que ver se a gente vai disponibilizar por projeto ou por grupo, né? Se o nosso grupo como vai funcionar. Então, isso também é uma coisa de estrutura que a gente pretende reformular para o ano que vem. Então, assim, no mais, eu fiquei particularmente feliz com as falas, né? De todo mundo ter falado, assim, ter exposto, né? O que acha, o que espera. Reforçar o que a Claudinha falou. Isso aqui é voluntário para todo mundo. Então, assim, todo mundo está aqui voluntário. Então, é realmente vontade e querer e ter algum objetivo, né? Então, assim, eu já treinei muito tempo da minha vida e no ponto que eu cheguei, que eu falei assim, eu não tenho mais objetivo, eu já sou faixa preta, eu fui parando de treinar. Eu já não tinha mais objetivo. Então, quando você tem que ter objetivo e conhecimento, ele só existe se ele é aplicável. Então, se você não aplica, ele não tem necessidade nenhuma. Então, tem que pensar nisso. E como eu percebi que a fala de várias pessoas foi relacionada a foco e organização, tem um livro que é muito simples, que é do Gary Keller, que está, acho que, em promoção na Amazon, acho que R$13, você consegue comprar ele, que é A Única Coisa. Então, assim, é um livro muito simplesinho sobre foco e que pode ajudar muito, assim, nessa determinação do que é o mais importante. Então, assim, vou até conferir aqui o nome dele. É isso mesmo, A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. R$13 na Amazon. Então, é um livro, assim, que eu sugiro que leiam, curtinho, 200 páginas só, que pode ajudar a tomar essas decisões, e quem quer seguir carreira acadêmica, seguir carreira profissional, eu não posso falar de carreira profissional porque eu não tenho, mas carreira acadêmica é o que eu quero desde o meu terceiro período. Sugiro ler sobre carreira acadêmica, sobre o que é carreira acadêmica, o que é um mestrado, o que é um mestrado profissional, o que é um doutorado, o que eu preciso para ser um mestre, o que eu preciso para ser um doutor, para saber se é isso mesmo e o que isso me traz de retorno. Porque isso não está atrelado a sucesso. Sucesso é uma métrica sua. Então, ser mestre ou ser doutor não quer dizer que é sucesso, nem pessoal, nem financeiro. Então, o que me incomoda na pós-graduação hoje é ver muita gente reclamando da pós-graduação, sendo que nitidamente aquela pessoa não deveria estar na pós-graduação, porque ela não sabe o que é nem para que é. Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, tanto do grupo de estudo, por que a gente está aqui, e para onde a gente quer ir. É isso que eu quero? Então, assim, eu tenho nítido o que eu quero, o que eu quero fazer e onde eu quero chegar. E eu abdiquei de várias coisas. Eu não tenho nenhuma experiência clínica para além dos meus estágios obrigatórios. Mas, assim, eu sei que eu fiz essa escolha. E não me arrependo, assim. Amanhã, se eu tiver que ser fisioterapeuta clínico, eu vou voltar para me estudar, para me capacitar para ser um fisioterapeuta clínico. Hoje, não. Hoje eu sou um pesquisador, consegui um lugar que eu trabalho com pesquisa integralmente, porque isso é o que eu gosto. Eu gosto de ler pesquisa de qualquer área. Eu leio de física, de matemática, computação, porque eu gosto de pesquisa. Então, é isso que eu acho que facilita a gente tomar a decisão. Então, no mais, é isso. Eu não lembro a data da nossa próxima reunião, mas para a próxima reunião, acho que a gente já chegue todo mundo com mais reflexão sobre essas vontades, esse nível de dedicação que a gente vai implementar para o ano que vem, e eu espero que eu já tenha conseguido formular algumas coisas que eu pensei para o grupo em questão de estrutura, para já apresentar e propor para a gente discutir na nossa primeira reunião do ano que vem, beleza? No mais, acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar. A Maria está lembrando aí, tem a foto. A última do ano tem que ter, né, Maria?
Esse ano a gente não vai fazer... Ele que até saiu da posição da namastê dela ali, para se organizar. Ó. Ô, Bia, abre aí, Bia. Você apareceu na foto, Bia? Bia? Era, já estou abrindo. Quem vai tirar? Eu. Pois é, sempre que... Então, vamos lá, eu vou dar um print aqui também. Eu acho que apareceu o chat. O meu não apareceu, não, mas eu vou tirar outra aí. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Bom, a Sabrina escreveu, eu já tenho dupla. E aí, Sabrina, eu já vou te falar o seguinte. Eu tenho que passar uma mensagem hoje para a Lari, que vai ser, já está aqui escalada sem saber, mas ela vai ser oficialmente a sua orientadora. Que eu queria falar isso e esqueci, né? Que eu fiz uma reunião prévia com o Hugo e o Maurão, porque o Maurão ficou responsável por algumas coisas, e assim, a avaliação da nossa participação enquanto GEPS nos TCCs desse semestre foi muito elogiada, tanto na coorientação quanto nas bancas. Então, a gente, e eu tenho certeza que foi um crescimento para todo mundo, né? Assim, eu conversei com a Érica, conversei com a Júlia, então, eu acho que é um caminho que a gente pode continuar. Então, a participação da Bia, cada vez mais, né, eu pretendo chamar a Bia, o Rafa, e a gente precisa ir para a vitrine, ou seja, olha, eu tenho essa linha de pesquisa, então quando o Hugo me pedir, fala assim, Claudinha, quem que você pode orientar? E eu vou falar assim, o GEPS pode orientar fulano, 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 tá? Então, eu acho que nessa linha, Lari já adota Sabrina e o Glaicon aí, que já tem uma experiência. Sabrina, sugiro que você passe uma mensagem agora para a Lari e já marque essa conversa para definir o tema e já orientar para não ficar no sufoco, que a pior coisa que tem é sufoco, né? Eu acompanhei mais a orientação que a Júlia fez, foi aos poucos, né? E assim, na hora que teve o orientador, veio outra perspectiva, foi muito legal. E o trabalho ficou... A apresentação ficou melhor que o trabalho, mas o trabalho ficou legal, né? E também a Érica com o acompanhamento da proposta que a gente fez, da Joyce, que foi muito legal também. Então, vamos continuar. Essa é uma ação que a gente pretende continuar. No mais, Feliz Natal. Esse ano vocês não vão vir fazer aqui a nossa confraternização, mas a gente vai fazer outras. E quem sabe até lá eu já aprendi a tocar violão, porque está nas minhas prioridades. Ai, gente, mas é isso, assim, estou à disposição, não é que acabaram as reuniões que o grupo vai parar, né? Então, assim, eu acho que lógico que é manter o grupo enquanto grupo de pesquisa. Olha, saiu o artigo tal, eu pus até lá o livro que o Túlio indicou, e coincidentemente eu conversei sobre esse livro com o Bocão ontem. Olha que coisa, né? Transmente pensação. Então, é isso, né? Da gente ir aprimorando. Diego, você já fez alguma especialização? Não, ainda não. Então, pode olhar uma hoje online, rápido, para você ter um título de especialista. Tá? Eu tenho uma que assim, e é uma coisa que até eu já conversei isso com a Bia. Você tem uma meta maior que o mestrado. Mas, Érica, Titane, né, que já formaram, Edjane, tem cursos que são bem conceituados, que são virtuais e que te dão o título que você precisa. E, eu vou falar... Quando eu fui para Frei Leopoldo, eu precisava de um título específico na área para eu ter uma progressão dentro da prefeitura antes de eu aposentar. E eu tinha 1 ano e meio. Eu inscrevi, consegui fazer o curso nos dias que eu estava com meu filho em férias, eu voltei e terminei as provas que são online
Em 6 meses, eu voltei com o título e deu tempo de eu entrar, já saiu a publicação no Diário Oficial. Então, assim, existe título, existe curso, ok? Se você tem uma especialização, qualquer concurso que você vai fazer, mesmo que seja para o mestrado, ele vai contar enquanto currículo. Então, quem já formou, fica a dica. Se tiver depois, tiver curiosidade, interesse, me manda aí que eu mando. Tem até um consultor que me atendeu muito bem, eu posso indicar, tem outros. O Túlio tá rindo que ele é engraçado demais, o Lauro. Mas ele agiliza, ele resolve e ajuda dentro do possível. E aproveita as promoções que estão virtuais aí. E ele gosta de conversar por áudio. Já prepara a orelha aí, que é um áudiozinho bacana que vai vir. A Titânia já está fazendo a especialização, né? A Érica, acho que não. Pois é. Então, Érica e Diego, principalmente, eu acho que time zone. Então é isso, gente. Feliz Natal. Mas a gente vai falando antes. Beijo, vamos fazer almoço, tudo de bom. E obrigada aí pela paciência e pelo grupo, né? Seria uma excelente confraternização. Saudades. A gente pode ir fazendo assim, né? Relembrando os momentos, né? Pegar as fotos TDB aí, ó. Ok? Fica assim, qual é o seu cardápio, Túlio? Então, a carne já temperada, frango. Essa de ontem. Frango, arroz, vou fazer cenoura e ervilha. Muito bem, depois eu vou te ensinar um negócio que eu aprendi ontem, que tá ali. Se ficar bom, eu te dou uma batata misturada com ovo, com queijo, com negócio que vai... Gente, joga no grupo para todo mundo, então. Beleza. Então fica assim. Então, beijo. Beijo, tchau, gente. Bom Tchau, final de pessoal. semana. Bom final de semana para todos. Tchau, pessoal. Boas festas para vocês. Sem festa. Também. Ô, Bia, depois você me fala aí pra gente marcar um horário pra gente acertar esse trem aí, tá bom? Eu falei com o Diego na defesa dele, que também é para agendar um horário para passar para ele se ele ficou com alguma dúvida do que eu passei na banca. Isso. O Diego é soldado, então é sob pressão, tá bom?